Oi, como vocês estão? Terceiro ano A, vocês estão todos bem? Terceiro ano B, olá, nossa primeira videoaula, estou muito feliz pela presença de vocês. Vamos começar o terceiro ano então? Hoje, dia 14 de abril, martes, terça-feira, eu vim aqui para explicar para vocês a disciplina de matemática. Na aula de hoje, vocês vão realizar no livro de vocês, das páginas 86 à página 89. No caderno de atividades de matemática, que é a nossa disciplina de terça-feira, vocês também vão realizar a tarefinha na página 20. Mas antes de eu explicar o conteúdo, da gente aprofundar um pouco mais sobre isso, que tal relembrar um pouquinho o que vocês fizeram nas aulas passadas de matemática? Nas aulas passadas de matemática, vocês fizeram a autoavaliação no livro de vocês, encerrando a unidade 3, escreveram em algarismos por extenso, escreveram números ordinais, estudaram sobre sólidos geométricos, ordens, intervalo, números pares e números ímpares. Lembrando, números pares são estes que eu vou falar ou números que terminam por estes números. Par, 0, 2, 4, 6 e 8. Números semelhantes a estes, ou que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, são considerados números pares. Números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Números iguais a estes, que também terminem por 1, 3, 5, 7, 9, são os números ímpares. Combinado? Certinho? Então, vamos partir para a nossa tarefa. Vem cá, maestra. Nós vamos fazer da página 85 para frente. Mas vem cá. Nós não havíamos parado na página 77 na última aula de matemática? Sim, vocês haviam parado na página 77, essa página aqui, ó. Só que eu pensei bem, conversei com a maestra Cris e nós, duas juntas, entramos no consenso em que as páginas 78 a 85 seriam trabalhadas assim que as nossas aulas presenciais voltassem. Por quê? Na página 78 e 79, nós iniciamos o capítulo 4 de matemática. Trabalha a unidade de medidas, medidas de tempo. Na página 70, da página 80 à página 85, vai ensinar vocês a lerem relógios analógicos. Vai ensinar como ler o ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas, como identificar o horário neste tipo de relógio. E se você estiver em um grupo, se nós estivermos em sala, se você puder pegar o relógio da sala, mexer, colocar exemplos e compartilhar essas informações com seus amigos, provavelmente você vai entender melhor, não vai? É muito importante que você aprenda a ler este tipo de relógio. Por isso, nós decidimos deixar das páginas 78 a 85 para quando retornarmos à nossa aula presencial, combinado? Porque vocês poderão fazer grupos, porque a gente vai pegar o relógio na nossa sala para que vocês possam mexer nele, para que vocês compreendam como realizar a leitura neste tipo de relógio de uma forma mais aprofundada. Fechou? Mas como a nossa matéria não pode parar, nós temos muita coisa para estudar, muitas coisas interessantes, muitos conteúdos para aprofundar em matemática, vamos seguir com as páginas. A primeira página que vocês vão realizar hoje é a página 86. Nela aparece o dinheiro brasileiro, qual é o valor. Vocês irão precisar identificar o valor que aparece na letra A e letra B, C, na letra A, na letra B e na letra C, e escrever por extenso quanto tem em cada letra. Quanto em valor em reais que o conjunto dessas letras e moedas ou só
meu Deus, que letras, maestra! O conjunto dessas notas, a quantidade que junto vai se formar. Por exemplo, aqui na questão, traz um exemplo que uma nota de 20, uma nota de 10, uma nota de 5, uma moeda de R$1, formam R$36. Aqui está escrito por extenso. E aqui está escrito usando algarismos. Então, você vai precisar identificar o valor que tem na letra A, B e C e escrever por extenso o seu valor, combinado? Nós estamos trabalhando uma tarefinha que envolve o dinheiro brasileiro. Mas, qual é a mesma origem do dinheiro? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que sim. No caderno de matemática de vocês, tem anexado um papelzinho que traz uma linha cronológica dos diferentes nomes que o dinheiro brasileiro teve com o passar dos anos. Se eu sou vocês, quando terminar todas essas tarefas, quando vocês terminarem, eu voltava no caderno e relia esse texto. Ele é bem interessante, tá bom? Então, no caderno de matemática, vocês têm esse anexo, que traz os diferentes nomes do dinheiro brasileiro durante as mudanças dos anos, com o passar do tempo, até que chegamos ao denominado real. Hoje em dia, a moeda brasileira é chamada de real. Mas que tal nós relembrarmos rapidamente qual é a origem do dinheiro? Da onde que veio, como começou, por que foi necessária a criação do dinheiro? O dinheiro. Aqui fala um pouquinho da origem, definição. Nós mais para frente falaremos também sobre o sistema monetário. E essas informações eu tirei todas desse livro aqui. Esse livro é muito bom. Ele traz várias informações sobre matemática e eu adoro ele. Aí eu achei importante que vocês conhecessem, ou melhor, relembrassem a origem do dinheiro. Origem. O sistema monetário romano incluía o denário, denários em latim, plural, denarii. Uma pequena moeda de prata que era de maior circulação no Império Romano e que deu origem à palavra dinheiro em português e dinheiro em espanhol. Definição. Qual que é a definição de dinheiro, maestra? Cédulas e moedas que têm curso oficial e cujo valor é estabelecido como o equivalente que permite a troca por outra mercadoria cujo o valor comparativo é o mesmo. Exemplo, faz de conta que esse livrinho meu aqui custou R$50. E esse aqui também. Se eu tenho dois livros que valem o mesmo valor, R$50 e R$50, esses valores são equivalentes, ou seja, eles são iguais. É só um exemplo, tá, pessoal? Aqui vocês aprenderam sobre a origem, a definição. E agora vamos aprender um pouco de história da matemática. Muitas vezes nós, maestras, trabalhamos de uma forma interdisciplinar. Mas o que é mesmo uma forma interdisciplinar? É aquela forma que, trabalhando, por exemplo, matemática, nós também trabalhamos alguns conteúdos da disciplina de história. Ou seja, numa mesma aula, você estuda várias disciplinas. É o que nós vamos fazer agora. Nós estamos numa aula de matemática, mas vamos trabalhar um pouquinho de história também. É uma forma de aprofundar o seu conhecimento e sempre funciona. Um pouco de história. Sistema monetário. Já que estamos falando de dinheiro, nada mais justo que você conhecer um pouquinho o que é sistema monetário, certo? Sistema monetário é o conjunto de cédulas e moedas utilizadas por um país, regulado por uma legislação própria. Todo país possui suas próprias leis. Em quase todos os países, a unidade monetária utilizada é o centavo.
Atualmente, o dinheiro é expresso em cédulas, papel, moeda, para os valores mais altos e em moedas metal para os valores mais baixos. Exemplo, valores mais altos. Nós temos o nosso dinheiro, uma nota que vale R$100. Ela é de papel, certo? Já moedas, que são feitas de metal, a moeda de maior valor que nós temos no nosso sistema, no real, é a moeda de R$1. Então, significa que as notas, normalmente, sempre valem mais, tá bom? Escambo e moeda de mercadoria. Essa parte do textinho aqui, eu vou resumir para vocês. Então, escambo é um ato de trocar uma mercadoria por outra. Antigamente, nos primórdios da humanidade, isso era muito comum. Maestra, por que isso era comum? Porque não existia o dinheiro, as moedas. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha muito gado estava precisando de grãos. Podemos falar milho. Estava precisando de milho. Essa pessoa oferecia ao dono dessa plantação de milho um gado em troca de alguma safra, alguns sacos de milho. E eles realizavam essa troca. Essa troca de mercadorias é chamada de escambo e foi muito utilizada já, tá bom? Outro fato muito interessante que esse textinho traz, que eu não posso deixar de falar, é esse. As mercadorias que deixaram sua marca foram o gado e o sal. As mercadorias que com o tempo passaram a ter maior valor, a serem consideradas mais importantes, foram o gado e o sal. O gado, porque carne sempre foi essencial para a alimentação do ser humano. O sal, porque ele era um tempero muito caro, muito raro. As pessoas tinham muita dificuldade para conseguir o sal. Então, muitas vezes, os soldados romanos, isso acontecia no exército romano, os soldados recebiam seu pagamento pela sua força de trabalho em quantidade de sal. Daí que vem a palavra salário. Salário é aquilo que nós, trabalhadores, eu, seu pai, sua mãe, sua avó, os adultos, recebemos como remuneração ao final de um determinado período de trabalho. E antigamente, muitos desses trabalhadores, eles recebiam seus salários em quantidade de sal. Exemplo, um soldado romano foi para a guerra, trabalhou, se dedicou. Chegava o final ou início do mês, ele ganhava uma determinada quantidade de sal. Esse era o seu pagamento. Daí que vem a palavra salário. Interessante, não é? Aqui já começa a falar em um outro período. Com o tempo, como eu falei, o gado e os minerais passaram a ser muito valorizados. Quando o homem descobriu o metal, este passou a ser o principal padrão de valor. A princípio, era trocado no seu estado natural. Aqui é o estado natural do metal ouro, é uma pepita de ouro. O que é estado natural? É como ele foi retirado da natureza. Não passou por nenhum processamento, nenhum procedimento químico, nada. Foi retirado dessa forma no seu estado natural. Depois, em forma de barras, sob a forma de objetos como anéis, braceletes, etc. Com o tempo, eles passaram a usar metais nobres, como o ouro, prata, cobre, e também deram muito valor ao gado. Então, essas foram as duas mercadorias que mais tinham valor em determinada época, tá bom? Já com o passar do tempo, os utensílios de metal passaram a ser mercadorias muito apreciadas e sua valorização levou ao aparecimento de repúblicas de objetos metálicos em pequenas dimensões, a circularem como dinheiro, como as moedas, faca e chave. Isso aqui são duas moedas. Interessante o formato, não é?
encontrado no Oriente. E o talento, moedas de cobre ou bronze com formato de peles de animal, encontradas na Grécia e em Chipre. Então aqui era no Oriente esse tipo de moeda feita de metal e aqui era na Grécia. Moedas antigas surgiram então no século 7 a.C. Maestra, como você sabe que é 7? O V em números romanos significa 5 e cada izinho maiúsculo desse significa 1. 5 mais 2 é igual a 7. Antes de Cristo significa que tem mais de 2020 anos. As primeiras moedas com características das atuais são pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial. Nessa época, começaram a surgir as primeiras moedas parecidas com as que temos hoje. Só que, como forma de garantir que aquela moeda era verdadeira, que aquela moeda não havia sido roubada ou extraviada, cada fabricante, cada pessoa que produzia essa moeda, colocava sua marca. Outra coisa, as moedas antigamente não eram bonitinhas como as de hoje. Elas eram meio tortas, elas eram irregulares. Por quê? Não existiam os maquinários, a tecnologia que nós temos hoje na fabricação de moedas. Aqui fala que elas eram rudimentares e que eram irregulares. Aqui fala um pouco da importância dos metais utilizados na fabricação de moedas. Teve uma época que o ouro, a prata e o cobre foram muito utilizados. E que os sacerdotes da Babilônia, estudiosos de astronomia, ensinavam ao povo a existência de estreita ligação entre o ouro e o sol, ou seja, o brilho do ouro, a luz do sol, e também o brilho da prata, a luz na lua. Interessante, não é? Chega a ser até romântico. Por isso, esses objetos fabricados com esses dois tipos de metais nobres, ouro e prata, passaram a ter uma crença, as pessoas passaram a ter uma crença que esses objetos havia um poder mágico nesses objetos. Durante muitos séculos, os países cunharam o ouro suas moedas de maior valor. Ou seja, as moedas de maior valor eram fabricadas com ouro e aquelas de menor valor com prata e cobre. Aqui aparecem moedas do Império Romano, bem antigas. E aqui começa a falar um pouquinho da moeda de papel, as notas, as cédulas que nós temos hoje. Quando que surgiu essa ideia das moedas poderem serem fabricadas de papel? Não é uma forma mais leve, mais barata? Não facilitaria a vida do comprador? O que é mais leve para você carregar? Um saco de moedas de prata ou um pacotinho de notas de papel? Por volta do ano de 1660, na Idade Média, surgiu o costume de guardarem-se os valores com um ouvires. Ouvires eram profissionais que trabalhavam com ouro. Até hoje essa profissão existe. Negociantes de objetos de ouro e prata. Os ouvires, como garantia, entregavam um recibo e com o tempo os recibos passaram a ser utilizados para efetuar pagamentos. Ou seja, eu entregava o meu ouro e a minha prata para um ouvire e ele me entregava um recibo, um papel, escrito que aquelas moedas que eu havia entregado eram originais e que tinham determinado valor. Com o tempo, as pessoas passaram a perceber que era mais fácil entregar esse recibo para comprarem outras coisas, para efetuarem pagamentos. A circulação de mão em mão dos recibos deu origem à moeda de papel. Interessante, né? Isso em 1660, por volta de 1660.
Vamos dar uma revisada rápida nas moedas e notas que compõem o nosso dinheiro, o real. Aqui estão as 6 notas, cédulas, que compõem o nosso real. A menor nota que nós temos, a menor cédula, é a cédula de R$2 e a maior cédula, a de R$100. Nós temos cédula de 2, 5, 10, 20, 50 e 100, ou seja, 6 notas de valores diferentes. Observe também que as cores mudam, elas não possuem as mesmas cores e também não possuem todas o mesmo tamanho. Fique atento, tá bom? Agora, já na página 87, vocês vão prestar muita atenção, porque aqui traz probleminhas que envolvem a compra de objetos. O preço da sandália. Nós não usamos o dinheiro para comprar mercadorias? Então, Marinha estava voltando para casa quando viu uma loja de sandálias que gostou muito. A sandália custava R$61. Observe as notas que Marina tinha em sua carteira. Observe quantas notas ela tem de cada quantidade. Marina tem dinheiro suficiente para comprar a sandália? Some as notas e verifique se esse valor vai dar igual ou maior que R$61. Quantos reais vão restar na carteira de Marina se ela comprar a sandália? Resolva esse probleminha. Faça sua estimativa. O que você acha que pode custar mais de R$50 e menos de R$100? Pense em situações do dia a dia e converse com os colegas para responder. Como nós não estamos juntos, você vai conversar com um familiar. Pense em 2 mercadorias que custam entre R$50 e R$100. Escreva o nome dessas 2 mercadorias, ou um objeto, ou um produto, e coloque o preço que você acredita que essa mercadoria custa. Depois que você colocou o nome desse objeto, produto, colocou o preço que você acha que vale esse objeto, você vai pesquisar na internet o verdadeiro preço. Pesquise na internet e registre aqui a resposta encontrada. Por quê? Você vai comparar se o valor que você acreditava que custava essa mercadoria chegou próximo ou passou muito longe do valor que você encontrou na sua pesquisa. Na página 88, fala sobre preço de alguns produtos. Lembra que nós estamos trabalhando sobre as notas? Vocês já observaram quais notas nós temos no nosso sistema monetário, quais moedas. No material complementar de vocês, lá na escola, na nossa sala de aula, vocês destacaram algumas notas e moedas do seu material complementar, certo? Vocês colocaram essas notas em um saquinho de papel e a sua maestra pediu que você guardasse na mochila. Pegue essas notas para que você, observando essas notas, forme o valor de R$32 e desenhe as notas que representem este valor. Assim você vai fazer na letra B, na letra A, na letra B e na letra C. Eu não quero que você coloque só o valor, é para você representar em desenhos. Exemplo, R$32. Eu posso colocar 3 notas de 10 e uma nota de 2. Ou eu posso colocar uma nota de 20, 2 notas de 5 e 2 moedas de 2. São várias as formas que eu posso juntar R$32. Escolha a forma que fique mais fácil para você, que seja mais prática. Represente esse valor desenhando as notas e moedas e pinte, tá? Imagine que você esteja precisando de uma roupa ou de uma calça. Faça uma estimativa do preço e depois confira o valor em uma loja. Essa atividade aqui, ela é muito parecida com a atividade da página 87. Então, não há necessidade que você faça, porque na página 87 você já terá escrito 2 produtos ou objetos, colocado o preço que você acha que valia e pesquisado na internet o real preço. Então, essa atividade aqui não é necessário que você faça, tá bom?
desenhou as notas, verificou se você desenhou os valores corretos, se você pintou. Vamos trazer alguns exemplos de produtos e quanto esses produtos custam. Eu trouxe um doce, um tempero, um chocolate, um bolinho, um leite com morango e um pedaço de pizza. Vocês já pararam para pensar o que significa esse R aqui? O que será que significa? Esse R significa real. E esse aqui é o brasão do dinheiro. Então, R e o brasão significa dinheiro em reais. A vírgula serve para separar a quantidade que você tem em reais e a quantidade que você tem em centavos. Toda vez que você for escrever o valor de alguma coisa, de algum produto, lembre-se, a vírgula separa os reais dos centavos, tá bom? Aí eu trouxe esse doce que custa R$ 8,70. Como eu posso representar R$ 8,70? Dica na página 88. Eu trouxe um exemplo aqui. Eu posso representar R$ 8,70 usando 4 notas no valor de R$ 2,00 cada uma moeda de 50 e 2 moedas de 10 centavos. Isso é uma das várias formas que eu trouxe como exemplo. E dessa forma aqui, você vai responder lá na página 88. Representando em desenho o valor. Combinado? Na página 89, vai trabalhar um tema muito legal. Descobrindo possibilidades. Tiago vai pintar o desenho de um barco formado por 2 velas e um casco. Ou seja, 3 partes. 2 velas e um casco. Ele pretende usar apenas as cores vermelho, marrom e verde. Aqui traz Tiago com uma forma de usar essas cores para pintar o seu barco. E aqui já é outro exemplo. 2. Descubra as outras possibilidades que Tiago tem para pintar o barco usando apenas as cores vermelho, marrom e verde. Essas 2 formas aqui são diferentes formas de pintar? São. Umas dicas de como que você vai descobrir como ele pode pintar esse barco de formas diferentes usando somente essas 3 cores. Eu separei para vocês. Uma forma que eu achei legal que vocês podem descobrir isso é a seguinte. Eu posso manter a primeira vela da mesma cor em 2 barcos. Eu pintei esse barco com a primeira vela vermelha e o segundo barco também com a primeira vela vermelha. O que eu variei? A cor da segunda vela e a cor do casco. Eu preferi colocar a segunda vela verde e o casco marrom. Depois eu inverti as 2 cores. A segunda vela ficou marrom e o casco verde. São 2 formas diferentes de pintar o mesmo barco. Você vai manter a primeira vela das outras 2 cores. Eu mantenho a primeira vela verde, faço a segunda velinha, pinto elas de vermelho e o casco de marrom. A vela verde, aqui eu inverti. A mesma coisa você vai fazer com essa última fileirinha de barco. Você vai manter a primeira vela e mudar as cores usadas na segunda vela e no casco. Por exemplo, eu posso colocar marrom, eu posso colocar verde e vermelho. Aqui eu posso pôr marrom, vermelho e verde. Essas aqui são as 6 formas diferentes de pintar o mesmo desenho de barco usando 3 cores. Então, quando vocês forem usar 3 cores,
existem várias combinações. Conseguiram entender? Então, vocês vão manter a cor da primeira vela e vão mudando a cor da segunda vela e do casco. Igual eu mostrei no exemplo anterior. Se necessário, pause o vídeo para que você reflita, tá bom? Aqui já é a última tarefa de matemática de vocês. Vocês vão fazer no caderno de atividades a página 22. Nós não falamos durante esse vídeo todo sobre dinheiro, sobre o sistema monetário, sobre a origem do dinheiro, sobre o fato de usarmos o dinheiro para adquirir mercadorias. Vocês também observaram as notas de real e as moedas de real. Vocês notaram as notas, os centavos. Você lembra como é cada nota do nosso dinheiro? Pegue o material complementar se você esqueceu. Aqui você vai descobrir as possibilidades. Quais são as possibilidades? 1. Josué foi ao mercado fazer compras. Observe no monitor o valor total das compras e as notas que ele possui na carteira. O valor total das compras e as notas que ele possui na carteira. Uma dica: na hora que você for observar as notas que ele possui na carteira, observe as cores das notas. Lembra que eu falei que cada nota possui uma cor? Então, para você somar quanto Josué tem na carteira, você precisa ficar atento a isso para que você não erre. Quais são as notas que Josué pode usar para pagar a sua compra? São várias possibilidades, não são? Para Josué pagar uma conta de R$ 39,50 no supermercado, desenhe as notas que ele pode usar. Agora, escolha uma das possibilidades que você listou e calcule o troco que ele deverá receber. Você colocou as notas que são suficientes para que ele pague a conta no supermercado. Agora, você vai descobrir quanto que ele irá receber de troco. Não esqueça de marcar a autoavaliação existente em todo o final de página dos seus cadernos de atividades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, de relembrar algumas informações acerca do dinheiro, rever as nossas notas, conhecer um pouquinho mais de como o dinheiro surgiu na sociedade, tá bom?